Diz também todo o esforço que aquela equipe, aquela estrutura despreendeu, não Exatamente, exatamente. E mais uma coisa que eu posso dizer com muita alegria. Eu iniciei esse trabalho a partir de um compromisso que eu assumi na minha campanha eleitoral. Assumi com a sociedade catarinense, que me elegeu senador, o compromisso de lutar por isso. E quando eu formalizei a proposta e trouxe aqui para o Senado, eu comecei a conversar com um por um dos senadores. Com um por um. E consegui um feito inédito de ter todos os senadores, sem nenhuma exceção, assinando para apoiar, e mais da metade deles já disse para mim: eu não só apoio a iniciativa, como votarei a favor da sua implementação. É uma unanimidade. Ou seja, é um projeto que foi aceito, que foi aplaudido. Agora, o que precisa acontecer? A sociedade organizada, as indústrias farmacêuticas, os prefeitos, os dirigentes de hospital precisam ajudar para que esse assunto seja tratado com rapidez, como prioridade. E mais do que isso, nós precisamos também fazer com que este resultado, ou seja, a eliminação do imposto, seja transferido para o consumidor. O remédio precisa baratear. E para isso existe a Anvisa, existem leis que estabelecem com muita clareza. Baixou o imposto, baixa o remédio. Mas aí o senhor isso é coisa boa para o país. O senhor tem razão. É preciso que a sociedade se posicione bem. Verdade. Com uma iniciativa dessa, né, senador? Esse é o exercício da cidadania. Até porque, depois de ser aprovado no Senado, e eu espero que seja, num curto prazo, vai para a Câmara. E na Câmara dos Deputados, onde o número de deputados é muito grande, onde muitas prioridades têm que ser analisadas e consideradas, obviamente que o projeto também precisa andar com rapidez. Quanto mais rápido anda, mais rapidamente o benefício chega para a população. Então eu estou agora trabalhando através da imprensa para motivar todo mundo. Vamos lá. E é bom lembrar todo o nosso sistema de comunicação que tem essa possibilidade de interação. Nós temos uma ouvidoria, onde quem nos acompanha, nos ouve, pode se manifestar. Tem também o e-mail de cada um dos parlamentares, tanto na nossa casa como na Câmara dos Deputados. Quer dizer, caminho para isso tem, né, senador? É verdade. Nós sempre temos que considerar o seguinte: prioridades existem muitas. E olha, na saúde, por exemplo, nós estamos há muitos anos esperando a oportunidade de votar a emenda 29, por exemplo, que diz que vai ter um pouco mais de dinheiro para as prefeituras cuidarem da saúde. A emenda 29 é uma emenda que traz dificuldades para o caixa do governo. E não é por eu ser da oposição que eu vou deixar de considerar isso como uma verdade. Então, o governo retarda a votação. Nós, da oposição, exigimos que se vote logo. Por outro lado, existem muitas lideranças, e até do governo, falando na volta da CPMF. Eu respondo a todos: pode esquecer a emenda 29, pode esquecer da CPMF. Vota-se a favor da PEC, da redução da carga tributária sobre os medicamentos, nós teremos um grande avanço no Brasil e vamos ficar igual aos Estados Unidos, igual ao Canadá, igual aos países mais desenvolvidos que já resolveram eliminar a cobrança de imposto sobre um curativo que alguém tem que colocar num dedo machucado. Tirar do sangue do trabalhador machucado um pouquinho para o governo, mais ou menos, né, senador? É uma coisa até desumana. Um pouquinho de 32%. É verdade. E olha só, pouquinho de bolso grande. Uma informação que eu disse ontem na tribuna quando fiz o discurso de anúncio da PEC. No Brasil, não se paga nenhum tostão de imposto sobre o dízimo que é arrecadado pelas igrejas. As igrejas não pagam imposto. E aí, muito bem, Deus está vendo e está feliz, porque igreja não paga imposto. Mas eu tenho certeza que Deus não vai nos perdoar se nós não votarmos a favor dessa PEC, porque Deus não pode querer que uma pessoa doente pague para o governo para curar a sua doença. Tá certo, senador. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado. Acho que vale, para encerrar, também contar a unanimidade da proposta do senador, que atingiu 83 senadores, apesar da casa ser composta de 81 senadores. Isso porque colheu assinatura nessa transição entre os casos de ficha limpa que foram
empossados aqui nesses últimos 2 meses. Ou seja, até quem deixou o Senado assinou favorável. Foi a unanimidade mais unânime que a gente já viu por aqui. Senador, muito obrigada pela sua presença. A você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Eu sou Tânia Horman, falando para a TV Senado, a Rádio Agência Senado e as rádios conveniadas. Se você quiser entrar em contato conosco, nos ligue no 0800 61 22 11. A ligação é gratuita. Ou acesse www.senado.gov.br/TV.